Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Daqui uns dias eu vou falar 3. Por enquanto ele vai ser 3. Queremos conversar hoje sobre espiritualidade, honestidade espiritual, a honestidade espiritual. Há de tudo, não é? Quando nós falamos de espiritualidade, falamos de tanta coisa, e há quase que um mercado por aí, cheio de opções de espiritualidades. A proposta que nós temos que abraçar é exatamente aquilo que convém ao Evangelho, que dialoga com a tradição bíblica. E o apóstolo Paulo, nesse texto, vai nos ajudando a compreender isso melhor. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 4, que diz assim, vamos ler a versão que está sendo projetada aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como ao quê? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é de Paulo, quem é de Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Lemos um versículo a mais, não tem problema, que ajuda a gente a entender esse contexto. Quando nós falamos de espiritualidade cristã, nós precisamos perguntar, o que é ser espiritual? Alguns entendem espiritualidade como se fosse um tipo de mudança, saída, desconexão com a vida. Eu sou tão espiritual, que já não vivo este mundo assim, já não me conecto com as pessoas, já não estou assim, vivendo a vida, estou vivendo em uma outra sintonia. E quando olhamos a esfera pública, tem para todo gosto. Há uma diversidade de espiritualidades. E essa diversidade de espiritualidades, por vezes, vai nos tirando da realidade, como se no passo em que somos espirituais, mais desencarnados nos tornamos. Tem até algumas expressões, eu não sou deste mundo, como um sinal de espiritualidade. Mas esse não sou deste mundo, nos lábios e na consciência de quem tem uma ideia equivocada de espiritualidade, por vezes, é tratado como se não estivesse mais conectado nessa vida. E tem de tudo. Se você der uma olhada na TV, nos jornais, nos rádios, você vai encontrar uma diversidade de propostas de espiritualidade. Gente que tenta, de alguma maneira, se conectar com aquilo que é transcendente, com aquilo que não é humano, com aquilo que é para além da realidade. Há um teólogo muito importante que diz o seguinte, que na modernidade, porque a modernidade dizia que Deus não seria mais necessário.
Ele dizia o seguinte, no sepultamento de Deus, outros deuses choveram em cima. É o que a gente vive hoje. É tudo quanto é tipo de Deus, né? Cada esquina você tem um jeito diferente de encontrar-se com Deus ou com o transcendente. E quando você vai para a igreja cristã, também tem de tudo. Quando eu me converti, nós íamos muito, não sei se aqui no Rio é comum, um negócio chamado vale. Aqui é comum os irmãos irem para vale, para monte, lá tem o vale. E eu lembro que tinha um vale lá que nós íamos, eu bem novinho convertido, que a gente pegava umas folhas, uns galhos, e os galhos acendiam. Meu Deus, o dia que eu coloquei a mão naqueles galhos acesos, quase que eu fui no céu e voltei. Aí levei para casa, em casa os galhos só acendiam quando eu colocava debaixo da cama. Ou seja, aquilo era o ápice da espiritualidade daquele grupo. Então, ver os galhos secos acenderem era sinal de que nós estávamos numa sintonia profunda com o Espírito. Agora, se galhos acendem na mão, mas não transformam o meu jeito de agir na vida, de nada servem. A compreensão de espiritualidade, então, no Novo Testamento, vai nos conduzir para um outro caminho. Não vai negar a experiência com o Espírito. Pelo contrário, não vai negar o milagre, não vai negar a ação de Deus, a gente crê nisso, amém? Só que a espiritualidade honesta, a espiritualidade bíblica vai produzir na gente algumas coisas. E essas coisas se darão na vida. Quanto mais espiritual sou, mais humano me torno. É esse o ponto. E observando aqui esse texto, quem já leu aqui a primeira epístola aos Coríntios? Eu não vou perguntar quem não leu para não fazer vergonha. Mas a epístola, essa primeira epístola, foi escrita para uma igreja que era conhecida pelas experiências espirituais. Para vocês terem ideia, lá nessa comunidade, tinha os pneumatikoi. O que é isso? É um termo grego para os espirituais. Os caras eram tão cheios das potências carismáticas e ao mesmo tempo tão cheios de si, que se achavam num nível acima de todos os outros, como se fossem seres quase que não humanos. Aí Paulo diz para eles assim: eu não posso falar a vocês, como nós lemos, como falo a espirituais. Aí vem uma pergunta básica, né? Como que uma igreja que tem as experiências apoteóticas dos milagres e dos dons, como encontramos em Corinto, como que uma igreja preenchida por pneumatikoi, por pneumáticos, por gente cheia do Espírito, que tinha experiências, flutuantes, como que uma igreja como essa é chamada por Paulo de igreja carnal? Imagina você entrar num culto, e nesse culto acontecer todas as coisas maravilhosas, apoteóticas, gigantescas, carismáticas, e ao mesmo tempo, ouvir de Paulo que essa igreja não tem espiritualidade alguma. O que há? Qual o problema? O apóstolo Paulo, ele vai explicar. Ele vai explicar não só para a igreja em Corinto, vai explicar para a igreja brasileira e para a gente. Porque quando nós olhamos a realidade da igreja brasileira, nós estamos abarrotando gente, enchendo de gente nos templos, gente quase que em cima uma da outra, tendo as experiências mais estáticas, mais gigantescas, mais impactantes, mais às vezes esdrúxulas, e ao mesmo tempo uma igreja que, ao olharmos a realidade brasileira, não tem impacto quase nenhum.
O grande problema é que a nossa compreensão de ser espiritual está precisando de um ajuste. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar um pouquinho sobre isso hoje, amém? Primeira coisa, o apóstolo Paulo chama essa igreja de carnal e nos convida a uma honestidade espiritual, explicando para a gente que espiritualidade tem a ver com transformação ética e transformação de caráter. Transformação o quê? E de quê? Olha o texto, olha como o texto é bonito. Paulo, ele é especialista em retórica grega, vocês sabem disso, né? Enquanto especialista em retórica grega, ele sabe usar as palavras de forma que vai te levando a uma afirmação que não tem como você escapar. Olha como ele faz isso de maneira bonita. Ele começa, quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Aí ele chega a inserir uma informação nova. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, porque não o podeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis. Visto, ele repete, ele faz questão de repetir, por quê? Porque ele quer que a gente preste atenção no argumento dele. Ele diz assim, visto que ainda sois carnais, com efeito, se há entre vós o quê? Invejas e... Paulo está dizendo o seguinte, vocês, lá em Corinto, são chamados de carnais e não de espirituais, a despeito de terem todas as experiências sobrenaturais. A razão é que vocês têm as experiências espirituais, as experiências carismáticas, o choro, as mãos, mas não há uma transformação do jeito de agir no mundo. Não há uma transformação ética. Não há uma transformação no caráter. A espiritualidade cristã, ela sim tem espaço para mística. Entende aqui? Eu não sei se vocês sabem, mas na época que eu estava aqui, eu confessei, eu tenho uma tendência pentecostal, assim, sabe? Uma tendência carismática. Mas a diferença é que essa tendência pentecostal, essa tendência carismática, esse fogo, essa expressão do Espírito, precisam transformar o meu jeito de ser no mundo. Porque quando o Espírito de Deus, ele está em nós, e ser espiritual no Novo Testamento tem a ver com isso, ser conduzido, ser tomado, ser levado pelo Espírito, naturalmente o nosso jeito muda. Então, a inveja que o texto cita, e aqui as contendas, tem a ver com um jeito de ser. A igreja em Corinto tinha a presença dos dons, a presença do Espírito, a presença do fogo do Espírito, mas as pessoas não tinham o caráter transformado, porque a inveja é uma coisa que nos cerca sempre, né? Sempre nos cerca. Você olha as conquistas de alguém, isso te toca de alguma forma, mas quando nós realmente estamos no Evangelho, essa coisa que nos toca não vai determinar o jeito como a gente age. Amém? Não vai determinar a maneira como eu trato as situações. Aí sabe qual é o nível bacana de experiência com Deus? Quando a gente começa a sair do lugar da inveja e entramos no lugar da celebração da conquista do outro. É bom demais celebrar com as conquistas do outro, irmão. Provérbios diz que a inveja apodrece os ossos. Você já viu gente com o osso apodrecido? Porque ossos apodrecidos, os olhos ficam turvos, a gente não consegue ver a beleza de nada, a gente não consegue se alegrar com nada. Quem realmente é cheio da espiritualidade cristã, quem entendeu o Evangelho, ele vai vencendo a lógica da disputa, porque a inveja sempre cria na gente um negócio chamado disputa, e vai construindo a perspectiva da cooperação. E uma igreja cheia do Espírito, que consegue romper esse negócio que às vezes quer nos tomar, que é a inveja, ela começa a celebrar as conquistas uns dos outros.
E ao celebrar as conquistas uns dos outros, a alegria se torna coletiva. Aí nós temos uma ceia da celebração das conquistas uns dos outros. E quando isso acontece, somos uma igreja espiritual. O exemplo da inveja que Paulo dá aqui mostra que, de alguma maneira, se eu sou realmente espiritual, se eu sou realmente cheio do Espírito, se eu entendi o Evangelho, isso vai refletir na minha vida. Vou ser mais honesto, vou ser mais verdadeiro, as pessoas poderão confiar em mim, porque você sabe que a inveja nos torna pessoas perigosas. Quando a inveja começa a circular o nosso coração, nós vamos nos tornando seres perigosos, porque eu vou falar movido por aquilo que não é bom, eu vou me posicionar, até os meus conselhos começam a ficar assim, deturpados. No fundo, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é: se somos espirituais, não demonstraremos isso com ritos nos domingos. Se somos espirituais, não demonstraremos isso com palavras, com o teor evangélico. Oh, Senhor Deus, a paz do Senhor, meu amigo. Se somos espirituais, vamos ser pessoas éticas, transformadas, honestas, verdadeiras, fiéis, gente com coração ensinável, gente do bem, que deseja o bem, que é solidário, que tem os braços abertos, que sente a dor do outro, que se disponibiliza, que está disposto a servir. Quem é espiritual não precisa de luzes, precisa de gente para servir. Uma igreja espiritual não é aquela que tem um monte de gente aqui chorando, mas tem um monte de gente aqui chorando, mas se amando, partilhando, perdoando, cheio de honestidade, de verdade, cheio de compromisso com o Evangelho de Jesus. A falsa espiritualidade vai te fazendo um ator, vai te transformando numa farsa. E é complicado porque nós somos capazes de enganar a nós mesmos, mas a Deus a gente não engana. É muito melhor sermos o Pedro 2 do que o Pedro 1. Vocês sabiam que tem 2 Pedros no Novo Testamento? Tem o Pedro que vivia uma espiritualidade da imagem. Jesus diz que vai para a cruz. Pedro faz o quê? Eu vou contigo. Eu vou contigo até lá. Jesus olha assim: vai nada. Vai não. Eu te conheço. E é exatamente o que acontece. Pedro não vai. Pedro nega. No final do Evangelho de João, quem Jesus encontra? O primeiro a encontrar? Pedro. Quando encontra Pedro, diz assim: Pedro, tu me amas mais do que esse pessoal aqui? Pergunta quantas vezes? Pedro responde a primeira, Pedro responde a segunda. Na terceira, Pedro cai em si. Diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor mesmo percebeu o que eu sou capaz de fazer. Mas tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: pronto, é assim que eu quero você. De verdade. Sincero. Sem cera, que é o que significa sincero. Agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Ser espiritual é ser de verdade. Ser espiritual não é ser perfeito, é ser transformado. Ser espiritual é ser aberto às mudanças necessárias. Ser espiritual é buscar ajuda se for preciso. Tem muita gente que vai até o fundo do poço, mas não se permite ser ajudado, porque é arrogante demais, porque é orgulhoso demais, porque se acha espiritual demais, porque pensa que está acima de todo mundo. Em nome de Jesus, uma espiritualidade honesta, sabe sobre si, conhece as suas limitações, conhece as suas fraquezas, busca ajuda se for preciso, e passa por um processo contínuo de transformação.
O problema da espiritualidade triunfalista é que ela vai te enganando, vai dizendo assim, ó, você é bom, você é capaz. A espiritualidade da visibilização é aquela que te coloca numa enrascada, porque você precisa viver uma máscara contínua. Você precisa mostrar o que não é, e sustentar isso a todo custo. Você se esconde de si, você foge de si, para se adequar a uma expectativa que não é possível. Esse é um processo de desumanização, porque você tem que deixar de ser o que há de mais real em você, que é ser humano. E você acha que Deus se relaciona com as pessoas, tornando-as anjo? O problema de Jesus no Novo Testamento, por exemplo, não era com as prostitutas, não era com os pecadores, era com os fariseus, porque os fariseus achavam que eram donos da verdade, os donos do saber, os donos da santidade, mas na verdade só se escondiam por trás de ritos inférteis, por uma imagem fraca. No encontro com o sol da justiça, Jesus, eles eram desestabilizados, tão desestabilizados a ponto que só restou uma coisa: tem que crucificar esse aí. Sabe por quê? Porque alguém que tira minha máscara desse jeito tem que morrer mesmo. Eu prefiro ter as minhas máscaras tiradas, para que meu caráter mude, para que a minha vida seja transformada, para que o meu jeito de ser seja restaurado, e num processo contínuo de aprendizagem, vou me tornando mais maduro, mais verdadeiro, mais fiel, um melhor pai, um melhor filho, um melhor esposo, um melhor funcionário, gente do bem, e a partir daí poder dizer: tenho a espiritualidade de Cristo em mim. Vocês estão entendendo que espiritualidade não tem nada a ver com te tirar da realidade? Sabe como a gente discerne se a pessoa é espiritual? Avalie como ela trata as pessoas. Avalie como ela trata a sua própria imagem. Veja, gente, quem precisa demonstrar demais para o outro o que é porque está fugindo de si mesmo. Quando eu ouço alguém falar muito sobre questão de corpo, de saia, não sei o quê, eu já tiro a minha filha de perto. Quando a pessoa tem uma linguagem assim muito crítica, que odeia certos grupos, você está entendendo? Pessoas que demonstram ali o homofóbico. Uma coisa é o que a gente crê, outra coisa é o homofóbico. É aquele que odeia, que a presença incomoda, que não suporta. Esse tipo de gente, vai avaliar com cuidado. É possível que tenha um problema exatamente com isso. A orientação sexual de alguém não me incomoda. O que me incomoda é se o Evangelho de Cristo vai alcançar essa pessoa para torná-la uma pessoa transformada. Uma vez estava na igreja, sabe, Jeová? E aí alguém perguntou: pastor, e se um travesti entrar na nossa igreja? Não foi aqui? Uai, eu entro todo domingo, ninguém acha estranho. Mas pastor, e se sentar do nosso lado, as pessoas vão ver. Uai, eu sento do lado, as pessoas me veem também. Sabe por quê? Eu não tenho problema com isso. Eu olho para além da história daquela pessoa, da sua orientação, eu olho para ela, para a pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou abraçar, vou beijar e vou colocá-la aqui na primeira cadeira para cultuar com a gente. Sabe por quê? Porque isso não me incomoda, eu não preciso me esconder de nada nem de ninguém. Que Deus me ajude a ser sempre transparente, porque na transparência de um coração em transformação não há vergonha alguma, e ser espiritual é ter o coração aberto para as transformações. Já conversei com a Mary Jane. Você conhece a Mary Jane? Nós vamos fazer um projeto aqui interessante. Nós vamos ir aí nesses cantos onde tem travestis,
e vamos alugar, vamos contratar a hora deles. Vamos trazer na igreja não, vamos levar para o lugar, vamos fazer um jantar, vamos falar assim, ó, vocês são os nossos convidados. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Não sei se a Mary Jane está aí, está me escutando, agora já era, vai ter que fazer. Então, gente, presta atenção aqui, vamos parar de bobagem, vamos parar de compreensão equivocada das coisas. A espiritualidade cristã, ela está ligada ao jeito como eu ajo na vida. E quem é espiritual é livre. É livre inclusive das amarras, das expectativas dos outros. Eu não preciso demonstrar aquilo que eu não sou. Eu preciso estar aberto a transformar o meu ser para me tornar uma pessoa melhor. Nós somos seres inacabados. O orgulho impede que esse processo aconteça. Ser espiritual é ser um ser na caminhada de uma transformação ética. Eu quero te convidar essa noite a compreender melhor a espiritualidade cristã para sermos transformados pelo poder do Evangelho. Que tipo de pai você é? Que tipo de gente você é? Que tipo de coração você tem? Quanta gente cabe aí nessa tua agenda das prioridades? Que tipo de ser humano você tem sido? Gente, às vezes, dependendo de como eu entendo Deus, a igreja vai nos tornando uma pessoa pior. Vai nos tornando uma pessoa pior. Porque ela vai modelando o nosso jeito de ser, vai criando uma ideia de nós mesmos, vai nos enganando, como uma serpente que vai nos levando para um caminho que depois, quando a gente cai em si, somos alguém insuportável, arrogante, prepotente, dono de si. Eu não quero estar do lado disso não, gente. Eu quero aprender a me alegrar com as coisas espirituais, que tem a ver aqui com esse louvor bonito que a gente canta, mas tem a ver com dar comida para quem tem fome, que tem a ver por sentir a dor de quem é injustiçado, que tem a ver com sorrir com o sorriso da Gabi, a minha filha, que tem a ver com um churrasco entre amigos e um churrasco de fidelidade verdadeira, tem a ver com a maneira como eu trato o meu funcionário. Às vezes você tem uma pessoa que trabalha na tua casa, fica lá a semana toda, você nem sabe direito que a pessoa está lá. Tem gente que não deixa essas pessoas nem chegarem perto do seu prato, porque é um ser que deve ser excluído por um canto. Tem gente que anda nesse Rio de Janeiro com o vidro fechado e não consegue nem olhar para as pessoas que estão do lado, vai lá abastecer o carro, nem olha para a pessoa que está botando gasolina no seu carro. Tem gente que olha para as outras pessoas como se elas nem existissem. Quem é espiritual, meu irmão, se torna espiritual, é nas pequenas coisas, é na vida. Quanto mais espiritual eu sou, mais espiritualidade o meu cotidiano revelará. É Jeová. Está duro esse negócio, né? O pastor Kenny vem, começa a pregar na igreja, começa assim, e vai piorar. Levanta a mão aqui e é violento em casa. Vocês sabiam que há uma pesquisa sobre violência contra a mulher? E nós sabemos que a violência contra a mulher acontece nos lares, certo? Há uma pesquisa da Valéria, uma amiga, que ela diz que mais de 40% dessas violências acontecem em lares evangélicos. E violência não é só bater não, tá, gente? Você acha que violência é só bater? Tem uma diversidade de violências. Aí o sujeito é um cara adorador, pula, grita, sapateia, pode fazer, não tem problema não. Mas tem uma linguagem violenta com a esposa em casa.
mas trata a mulher como se fosse um objeto. Irmão, só tem uma palavra para você: vá se converter. A igreja brasileira precisa se converter urgentemente, porque senão viveremos esse teatro da fé, porque o que transforma o mundo é a verdade, e a verdade tem que brotar de uma vida que reflita a espiritualidade neotestamentária. Amém, irmão? Amém. A espiritualidade cristã, a honesta, ela muda as nossas sensibilidades. Repita comigo: ela muda as nossas sensibilidades. Se você observa o texto, o texto diz: são carnais. Por quê? Porque há entre vocês invejas e rixas. E invejas e rixas, especialmente as rixas, as divisões, tem a ver com sensibilidade. O que é uma rixa? É alguém que entrou numa querela e que o outro não tem valor nenhum, a ponto de romper. Entendeu aqui? Quando você rompe com alguém, você não consegue ser sensível a essa pessoa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, de alguma maneira, a espiritualidade cristã modela a nossa sensibilidade. É um tipo de responsabilidade diante do mundo. Um exemplo: os maiores milagres de Jesus no Novo Testamento, nos evangelhos, aconteceram após uma expressão: moveu-se de íntima compaixão. Você já leu Tiago? Se puder colocar aí depois, coloque aí. Tiago, no capítulo 2, ele fala, verso 14 até o verso 17, diz assim, se teu irmão, meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos. Para vocês entenderem aqui a gravidade desta exortação. Esse ide em paz, a expressão paz é eirene. Lembram quando Paulo começa suas epístolas? Graça e paz, é caris, kai eirene. Graça e paz. É um termo técnico para a ideia de paz que tem a ver com a reconciliação com Deus. Sabe aquele termo espiritual? Que Deus te abençoe, que Deus te unja, que Deus te encha de poder. Paulo está dizendo o seguinte, Tiago está dizendo o seguinte: se alguém tem uma necessidade e chega até você, se você realmente entendeu o que é a fé cristã, você vai se sentir responsável de alguma forma. Entende? Você vai aguçar a sua sensibilidade. E o Tiago continua dizendo e fala o seguinte, porque se você não tiver isso, é um tipo de fé diabólica. Porque ele diz assim: vocês creem? Aí alguém responde: creio. Pois é, até os demônios creem assim. Uma crença sem sensibilidade é uma crença diabólica. Quanto mais espirituais somos, mais sensíveis ao outro nos tornamos. É isso. Isso é ser espiritual. Ser espiritual é você ser capaz de chorar com os que choram. Ser espiritual é você ser capaz de sentir a dor do outro, mesmo que aquela dor não te atinja diretamente. Ser espiritual é ser capaz de ver o mundo de outro jeito, ver o mundo para além dos meus próprios interesses. O outro faz parte. E é como uma onda, porque é aí que as transformações acontecem. É um outro mundo possível que nós vamos criando. Eu lembro uma vez, não sei se eu já contei isso aqui, eu fui com a Beatriz, a minha filha, eu a levei no inglês, aí tinha um camarada lá, que estava carregando aqueles carrinhos com papelões, né? Trabalho com material reciclável. Aqui é quente, certo? Eu fui em Bangu hoje, aqui é quente. Aqui é quente. Mas
O Espírito Santo também é quente, viu? Lá é quente. Lá no asfalto a gente frita ovo. Também. O cara estava descalço. Descalço. Puxando aquele carrinho. Começou a esquentar o meu pé. Falei, meu Deus do céu. A primeira reação que eu tive, tirei meu chinelo e dei para o cara colocar no pé. Ele botou aquele chinelo que parecia um rito, gente. Ele colocou no pé como se fosse quase que uma liturgia. Olhou assim, nem precisou agradecer, simplesmente saí, sem graça também saí. A minha filha chegou em casa e falou assim, mãe, eu queria que a senhora me desse um chinelo porque eu vou entregar para alguém na rua também. A gente não influencia o mundo perseguindo as pessoas, pessoal. Não é dando uma de moralista. Não é ficar colocando o dedo na face das pessoas, no rosto das pessoas e dizendo o que elas devem fazer ou não. Igreja não é um lugar para determinar o que você deve fazer ou não. Não é nada disso. Ser espiritual, ter espiritualidade cristã é ter uma sensibilidade diferente, porque quando mudamos a sensibilidade, o jeito como nós nos sensibilizamos com as pessoas, isso influencia igual uma onda. Faz o seguinte, sai de casa, guarda o celular no bolso e olhe para os lados. Olhe para os lados. Veja quem está com você aí, ó. E não precisa de muito. É possível que um copo de água mude o dia de alguém. Agora a gente fica aqui gastando um tempão discutindo teorias e discutindo coisas invencionices e mostrando uma aparência de poder e alimentando o ego um do outro. Na verdade, a proposta é muito simples, é o seguinte, ó, saiam pelo mundo com os olhos cheios de lágrimas, semeando com lágrimas, porque semeando com lágrimas e sensíveis às pessoas, Deus faz grandes obras. 1 Coríntios mesmo, tem um negócio muito bonito lá, que é assim, ó, capítulo 12, capítulo 14. Faz depois isso em casa, faz esse teste de leitura. Capítulo 12, capítulo 14. 2 textos sobre dons, na mesma epístola. O que está no centro? 13. Tem que ter a música, né? O Renato Russo musicou. Ainda que falasse a língua, sem eu nada. É o profeta Renato Russo tomando Paulo para a gente, dizendo o seguinte: entre as manifestações carismáticas, o que realmente faz sentido é a nossa sensibilidade, porque só conhecemos a Deus se amamos. Diz 1 João capítulo 4, se eu digo que amo a Deus, mas não amo meu irmão, estou mentindo. Como posso amar a Deus que eu não vejo, se não consigo amar aquele que vejo? Ora, se os meus olhos só têm espaço para o celular e a minha própria vida, nunca conseguirei ver a Deus, porque eu só vejo a Deus no rosto do outro. Eu só vejo a Deus cheio de sensibilidade, vendo o outro. Se assim fizermos, seremos de verdade um povo espiritual. Amém? E por fim, essa espiritualidade que não é uma espiritualidade desonesta, ela produz unidade e não uniformidade. Vamos lá, vamos para o texto de novo, abre a Bíblia aí, ó. Paulo diz das rixas: não sois carnais e não vos comporteis de maneira meramente humana. Quando alguém declara, sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana. O que está acontecendo em Corinto? É simples, tem grupos. Uns se sentem mais representados por Paulo, outros se sentem mais representados por Pedro, aí tem um pessoal mais exaltadinho e fala, eu sou de Cristo. Gente, a igreja é um espaço plural. Não há uniformidade na igreja.
Espiritualidade não é todo mundo andar como o pastor anda, crer como o pastor crê, ver o mundo como o pastor vê. A igreja é aberta para tudo quanto é tipo de gente. É por isso que eu achei uma loucura, entenda por que eu estou dizendo isso. Para mim foi uma loucura o que aconteceu no Brasil esse ano. Gente que, porque tinha perspectivas ideológicas diferentes, não eram tratados como crentes em suas próprias comunidades. Bom, já que você não vota em quem eu voto, você não presta. Mas quem disse que Deus construiu uma comunidade para ser a minha imagem e a minha semelhança? Tem gente que gosta de um lado, tem gente que gosta do outro. Não é? Eu percebi que tem um monte de flamenguista. Glória a Deus para alguns. Outro dia, o Roger estava lá almoçando com o pessoal que veio aí no culto. Quem veio no culto de posse aqui? Foi bonito demais, né? Aí, acho que foi até Mary Jane mesmo. Estou falando de Mary Jane 2 vezes hoje. Eu vou te apresentar o Gabigol. O Gabigol. Ah, Roger, jamais. Nós somos pessoas diferentes. Nós temos histórias diferentes. Inclusive, nós temos perspectivas diferentes de uma série de coisas. Igreja não é lugar para uniformidade. Unidade não tem nada a ver com uniformidade. Mas uma igreja espiritual, um povo espiritual, respeita os limites do outro. Acolhe as fragilidades e as potências do outro. Unidade é isso. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: tudo bem, vocês poderiam até gostar mais de Paulo, mais de Pedro, mas no fundo, ninguém aqui é de Paulo, de Pedro, todos aqui são de quem? De Cristo. Aí a igreja brasileira começa a entrar numa briga, numa guerra, expulsando pessoas, porque não pensavam exatamente como gostariam que pensasse. Isso não é igreja, irmão. O nome disso não é igreja. Igreja é Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e lá tinha de tudo, tá? E o Espírito de Deus foi derramado sobre cada um deles. E eles falaram outras línguas juntos, diferentes. Porque Deus age, não é na uniformidade. Deus age é na unidade. E unidade é a expressão mais profunda de um povo que entendeu o Evangelho. O Evangelho não nos torna iguais. O Evangelho nos torna plurais em uma relação de respeito, comunhão, amor, misericórdia e graça. Eu não quero que Betânia, que as pessoas se vistam como eu, nem falem como eu, nem reproduzam exatamente ipsis literis o que eu falo. Eu quero que Betânia seja uma igreja com gente diferente mesmo, com pessoas com histórias diferentes, com perspectivas diferentes. Por quê? Na polifonia, entende? Nas muitas vozes, na pluralidade, se tem criatividade. Na pluralidade, se tem o aprender com o outro. O que Paulo está dizendo é o seguinte: gente, se nós somos de verdade espirituais, nós respeitamos uns aos outros, mesmo nas diferenças. Amar não é aceitar completamente o que o outro é, ou como se mostra. Amar é respeitar, desejar caminhar a despeito do que o outro é. Me ame então, a despeito do que eu sou. Me ajude inclusive a melhorar. E a melhor maneira de me ajudar a melhorar é se aproximando, entendendo os meus dilemas, compreendendo os meus altos e baixos, ouvindo a minha voz e percebendo que eu sou diferente, mas nessa diferença eu tenho algo a ensinar e algo a aprender, porque comunhão com Deus é comunhão com o outro, e o outro é sempre diferente, mas nas diferenças a graciosidade multiforme de Deus se revela. A gente acha que Babel é punição, né? Babel é libertação, irmão. Eles queriam uma voz só. Com uma voz só queriam chegar lá em Deus. Aí Deus fala assim: ó, são muitas vozes. É como um grande coral, com vozes diferentes, com histórias diferentes, ajudando uns aos outros, vivendo em comunhão. Amém? A pergunta é: somos espirituais? Queremos viver uma caminhada espiritual?
Eu conheço alguns líderes que imaginam assim, ó, o meu ministério, tem gente que pensa assim, sinaliza que é abençoado se todos pensam como eu penso. Eu não quero que as pessoas pensem como eu penso, porque seria chato demais o mundo. Betânia ia ser ruim demais. Agora eu quero que Betânia tenha a multiplicidade de possibilidades de reflexão sobre a fé. E aí sejamos capazes de aprender com isso. Ter uma visão, e nessa visão irmos juntos, aperfeiçoando uns aos outros em comunhão. Porque onde há comunhão, diz Atos capítulo 2, há o poder do Espírito Santo. Você crê nesse negócio mesmo? De verdade? A gente fala, eu creio, mas no fundo, crê mesmo. Então começa a respeitar as diferenças do outro. Começa a se olhar, a se enxergar, a se olhar no espelho. Pare de cobrar do outro o que você nem mesmo vive. Pare de querer que o outro seja aquilo que nem você é. Tem gente que se... Olha só, meu irmão. Tem gente que sofre mais com coisas que você não sofre. Respeite isso. E não posso... Como pode essa pessoa se abalar com isso? Ué, porque não é você. Faz o seguinte, ajude-a em suas limitações e espere ser ajudado nas tuas também. Para a gente terminar, há um teórico chamado Mikhail Bakhtin. Ele é um teórico russo que diz assim: quando eu encontro um outro diferente, ele me faz perguntas que eu não esperaria. E ao fazer essas perguntas, eu tentarei respondê-las, ok? E vou saber mais sobre mim mesmo. Olha que coisa bonita. Ao me abrir ao outro diferente, eu vou me conhecer mais. Eu vou crescer. Quem se fecha no seu mundinho e se acha acima de todas as pessoas, seja ele pastor, seja ele um desconhecido, não importa, não cresce, fica no mesmo lugar. Paulo está dizendo o seguinte: é na unidade, respeitando as diferenças, que demonstramos que somos espirituais e crescemos. Vamos orar? De verdade, dizer: Senhor, me ajude a viver a espiritualidade cristã no meu dia a dia. Talvez você esteja aqui essa noite e precise refletir um pouco como você é pai, como você é mãe, como você é funcionário, como você é gente. Talvez você esteja aqui e é possível mesmo que você viva um teatro, sabe? Um teatro da fé. Eu te convido essa noite, te convido de verdade a ter um encontro com Deus profundo, para mudar questões que só Ele pode mudar em você. Talvez você tenha rompido com muita gente por pura arrogância e orgulho. É possível que você esteja aqui hoje e por permitir que coisas monstruosas tomassem o teu coração, te levando a tomar decisões vergonhosas. É possível que você esteja aqui hoje e olhe para a sua história e perceba: olha, eu preciso mudar isso aqui na minha caminhada, eu preciso mudar isso aqui. Paulo está dizendo: eu não posso ir a vocês como espirituais. A minha oração é que hoje a gente tenha condições de dizer: Paulo, eu estou no processo de me tornar espiritual. E vou buscar ajuda se for preciso. Vou mexer nas coisas na minha vida. Vou aprender, inclusive com os momentos difíceis da vida. Vou me permitir encontrar o mundo do outro e observar, talvez, as limitações do outro e respeitá-las. Porque se assim fizermos, também respeitarão as nossas. A igreja deixa de ser um espaço de vigiar e punir e se torna um espaço de produção de frutos, de transformação de caráter, de comunhão, de vida. Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, somos seres humanos e por vezes entramos no equívoco, na enganação de uma vida só
de aparências. Senhor, muda o nosso jeito de tratar as coisas, mexe nossa sensibilidade. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a espiritualidade de forma mais profunda. Me torna um marido melhor, me torna uma esposa melhor, me torna um filho melhor, me torna um ser humano melhor. Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Me ajuda a perdoar, me ajuda a ter misericórdia, me ajuda a mudar a maneira como interpreto a vida. Deus, eu não conheço pessoalmente todas as pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece. Livra o teu povo, Senhor, de desejar ser o que as expectativas do outro impõem. E ajuda o teu povo a ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Sara, Senhor, feridas causadas por nossa ignorância. Ajuda-nos, Pai, a restaurar as coisas que devem ser restauradas. Mexe no meu jeito de ser, mexe no meu caráter. Arranca de mim essas coisas que às vezes me incomodam, essas invejas bobas, essas rixas que me tomam. Deus, me ajude a restaurar coisas que quebrei nessa caminhada. Me ajude, Deus, a colocar as coisas no lugar. Ó Deus, restaura famílias, vidas, consciências. Nos torna espirituais, Senhor. Espirituais segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.